Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Prazer estar aqui com todos vocês. Bom, na nossa sequência de aulas sobre os monumentos antigos, nós vamos fazer uma questão. Nós vamos fazer uma divisão. Então, uma divisão de espaço temporal. A civilização Atlante, ela atinge um alto nível de ciência e tecnologia. Aí ela vai entrar em colapso. Esse colapso dela é uma guerra mundial. Tá? É uma guerra mundial, uma guerra total. E, após a guerra, algum tempo depois da guerra ainda, houve uma catástrofe geológica sem precedentes na história. Tá? Para explicar para vocês a história desses monumentos antigos, eu preciso datar que monumentos são antes da catástrofe e quais monumentos são depois da catástrofe atlântida. Tá? Porque aí sim vai entrar a era depois da catástrofe, há um período de reestruturação do planeta que demora uns 300 anos, aproximadamente, após a catástrofe, para depois entrar a era da luz e nós temos uma intersecção maior com os extraterrestres. Tá? Então, vamos tentar entender esse processo. Né? Vamos lá. Então, vocês precisam primeiramente entender como que é a geologia de nosso planeta. Nós temos um eixo de rotação. Tá? Muito bem. Só que o nosso planeta, se nós formos fazermos um cálculo dele, 90% dele é magma, é líquido. Então, olha, 90% do planeta é magma. Magma é aquela lava vulcânica, a lava que sai do vulcão. Certo? Então, nós temos uma camada muito fina aqui, ó. Eu vou exagerar para vocês entenderem. Essa camada muito fina que eu estou desenhando é a crosta sólida. Nosso planeta era um planeta muito quente na sua formação. Era magma. Devido à pressão, à queda de asteroide, tudo essa coisa. É muita energia que foi jogada para a Terra, muita energia cinética que chegou à Terra por impactos, e essa energia não saía. Ela não tem como sair. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tá? Porque se eu tenho um bólido, um asteroide, ele vem se chocar com a Terra, ele vem com uma energia cinética violenta. E essa energia, quando ele joga na Terra, ele impacta, toda essa energia vira calor. Ok? E esse calor no planeta, ele não tem para onde ir. Ele não vai para o espaço. Porque o espaço não tem nada, não tem onde ele trocar esse calor com o espaço. Tá ok? Então, o planeta foi aquecendo de uma maneira, com os impactos primários, que a superfície inteira do planeta era magma. Era rocha derretida. Passaram-se centenas e milhares e milhões de anos até para o planeta criar uma casquinha em torno dele sólida. Uma casquinha de ovo. Você tem que pensar que é como ovo, qualquer batida quebra a casca. E por isso, no planeta, né, surgiram muitas rachaduras, né? Rachaduras assim, grandes rachaduras nessa crosta aqui. Ok? Qualquer movimento estranho que o planeta fizesse, rachava a crosta, quebrava, trincava ela. E geralmente, onde há esse trinco, essa coisa, ocorrem as chamadas falhas geológicas. E nessas falhas tem vulcões e tem fendas, por onde o magma que está lá embaixo escapa. Entendeu? Então nós temos as placas, elas ficam flutuando nesse magma. E elas podem fazer movimentos. Elas se movimentam. Devido ao fluxo de lava lá dentro da Terra, que tem uma corrente de lava,
ela impulsiona a crosta que está em cima numa certa direção. Então, nós temos, acontece muitas vezes isso aqui, ó. Eu tenho uma placa e desse outro lado aqui eu tenho outra placa. Tá? E na junção dessa placa, essa placa ela começa a forçar a barra e ela começa a entrar embaixo dessa. À medida que ela começa a entrar embaixo dessa, ela começa a derreter. A parte sólida dela pega o magma, ela cria calor, derrete. E essa aqui, ela vai se levantando, ela vai subindo. Tá? Criando montanhas, cadeias montanhosas e tudo mais. Tá ok? Mas, quando há uma catástrofe planetária, essas placas se movimentam bruscamente. Elas fazem movimentos muito violentos. E elas têm vários movimentos. Elas têm movimentos assim, ó, de gangorra. E movimentos transversais. Ela tem movimentos sobre a superfície e movimentos de gangorra. Então, quando, para a gente saber, essa é uma questão importante para a gente saber o que é antes do dilúvio e o que é depois do dilúvio. Quando nós não sabemos ainda, presta bem atenção, se antes da Atlântida os polos da Terra, o eixo de rotação mudou. Tá? Se ele mudar, a configuração das constelações também muda. Mas eu acredito que ele não mudou. Eu vou explicar para você o que aconteceu. Eu posso manter o eixo firme. Ó, esse eixo aqui eu posso manter ele bem firme, bem sólido, e só mexer as placas. Vocês entenderam? Eu movimento a placa. Ok? Então, se eu tivesse uma construção, presta bem atenção, aqui, que estivesse, naquela ocasião, antes apontando para o norte, e eu tivesse uma outra construção desse lado da Terra, orientada para o norte, o cruzamento daria aqui. Lá no polo, exatamente. E no eixo. Certo? Agora, como a Terra é magma, eu posso haver movimentos e pressões bruscas que eu vou fazer, sabe o quê? O eixo não vai mudar, ele não vai sair daqui, ó, ele não vai sair dessa posição aqui estelar, apontando uma estrela lá. Mas essas coisas sim mudam. Vocês estão me entendendo? Então, se essas coisas mudarem, se a crosta mudar de posição, esses monumentos não vão mais apontar para o norte. Vocês estão me entendendo? Esse norte agora vai ficar numa outra posição. Então, os pesquisadores, os cientistas antigos, eles perceberam o seguinte, que Teotihuacan, aquela construção no México, hoje não aponta para o norte, as pirâmides. As pirâmides estão desalinhadas. Mas você vê, todo mundo faz as coisas apontando para o norte. Então alguma coisa estava errada. Não que eles eram ruins, mas porque algum fato mudou as coordenadas. Então, vamos supor, Teotihuacan é assim, ó, né? Tem lá aquela Rua de los Muertos, a grande pirâmide aqui, existe um pátio bem grandão aqui, assim, ó, né? E tem uma série de pequenas pirâmides aqui, todas alinhadas certinho. Aqui também vai ter pirâmides, baixinhas, de poucos degraus, sabe? Como se fosse um lugar para chegar uma nave, assim, só subir na escada e entrar dentro da nave.
É, porque não tem nada, que é uma plataforma pequena, como se fosse plataforma para estacionamento de nave. É. Então, hoje, esse eixo central e alinhamento de todas as pirâmides aqui, não aponta para o norte. Não aponta. Tá? Então, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram vários monumentos antigos que não apontam para o norte na Terra. E começaram a fazer um traçado da linha deles. E eles se cruzam, presta atenção. Todos eles vão se cruzar num ponto mais ou menos aqui assim, ó. Certo? Numa região onde o Polo Norte, hoje antigo, deixa eu mostrar para vocês. O Polo Norte antigo ficava numa região aqui. Deixa eu explicar aqui, deixa eu fazer assim. Mais ou menos aqui assim, ó. Que hoje seria ao lado de Washington, ali em Nova York. Um pouco mais para cima ali. Entendeu? Então, a crosta toda virou. Esses monumentos todos foram deslocados da onde ele apontava antes. Agora, a grande pirâmide de Quéops e do Egito são apontadas para o norte de hoje. Então, você sabe que todos esses antigos que não apontam eram antes do dilúvio. E os que apontam hoje para o norte certinho é pós-dilúvio. Tá? Muito bem. Então, por que nós estamos falando isso? Veja bem. Hoje, nós temos na Terra, sem ajuda de ETs, sem contato com o extraterrestre, nós atingimos um nível de tecnologia, de construção. Vai lá em Dubai, você vê os prédios construídos em Dubai, nos Estados Unidos, aqueles prédios gigantescos, maravilhosos, certo? A maior deles tem orientação norte-sul. Quase todos eles têm. Por causa da insolação, por causa do sol, dependendo da posição que eles se encontram. Né? Bom, a Atlântida tinha um nível de tecnologia e ciência a esse ponto também. Tá ok? Até, posso dizer, mais sofisticado do que nós estamos hoje. Eles descobriram a antigravidade antes do colapso atlântico. E um desequilíbrio de força causou uma guerra total. E a guerra total era entre... Existiam duas grandes civilizações que se confrontavam. É como hoje, assim, ó, Rússia e Estados Unidos. Né? O bloco comunista com o bloco capitalista. Naquela época existia o continente da Atlântida, que era uma civilização muito adiantada, com uma civilização que morava mais ou menos ali no norte da Índia, que hoje é o Afeganistão, sabe? Paquistão, Afegão, toda aquela região ali em cima, ali, que era o Império Rama. Tá? Que os Vedas falam de Ramayana, Império de Ramayana, Imperador Rama, que ele participou de uma guerra, né? E o Brahman dá uma arma sofisticadíssima para Rama, para destruir seus inimigos, uma arma que destruía cidades inteiras, que ele chamava de Brahmastra. Olha só. Né? Entendeu? Então, é claro que a história é muito mal contada. Então nós tivemos uma guerra super poderosa, com armas muito sofisticadas, com naves sofisticadas. Então existia uma tecnologia. Tem construções feitas. Aí ocorre a grande catástrofe. É claro que a grande catástrofe, dependendo de onde as pessoas estavam, foi total. Se elas estavam numa zona, ó, presta bem, a gangorra, ela faz isso aqui, ó. Se você estiver no meio da gangorra, você não acontece nada com você. Certo? Mas se você está na ponta da gangorra, o terremoto, o maremoto vai invadir tudo. Certo? Aí você é destruída. Segundo alguns pesquisadores, a Antártida, ela estava em zona tropical. Todo o continente da Antártida estava em zona tropical, não tinha gelo. E eles falam que em questão de dias, o continente foi deslocado para aquela zona onde está. Sobre o manto, hein? Sobre o magma.
certo? Racha a crosta e forças titânicas arrastam o continente que estava na grama, porque vai boiando no mar, não é o planeta inteiro que vira. É isso que vocês têm que ter atenção. Não é o planeta inteiro, porque a força seria muito grande para virar o planeta. Aí fodia tudo. Não, alguma força de pressão interna do planeta empurrou o continente para lá. Claro que ele deslocou outras coisas. O continente estava subindo e descendo, afundando o continente, subindo, e uma força titânica empurrou o continente da Antártica para lá. E a Antártida, hoje, que era um continente, né, praticamente lemuriano, parte da Lemúria, né, que estava mais ao sul, que era parte do sul do Brasil, aquela coisa toda, que foi lá para o fundo, ele era uma zona tropical e tinha civilização muito avançada. Vocês estão me entendendo? E tinha base de preservação. E depois que nós vamos instalar a Era da Luz, essa região vai se tornar de grande importância, eu vou explicar para vocês por quê. Bom, aí acontece a catástrofe, né? Muita catástrofe, muitos monumentos são destruídos, muitas cidades são destruídas, perante a guerra já destruíram bilhões de pessoas morrem, 4 catástrofes geológicas, mais bilhões de pessoas que tinham sobrevivido à guerra morrem, sobra muito pouca gente, só quem está nas bases de preservação em locais seguros, nas arcas de Noé, vão sobreviver e passar para a nova fase. O planeta sofreu muito. Ele não se estabilizou do dia para a noite, não. Em certas regiões do planeta, tem a tradição de chover 40 dias e 40 noites, sabe? Mas esse 40 aí é meio fictício, porque a gente não sabe quanto tempo durou essa merda, quanto tempo o planeta demorou para se estabilizar, muitos vulcões entrando em erupção, o céu encheu-se de poeira, você não via a luz do sol por muito tempo, até a poeira baixar, a atmosfera ser limpa, e você poder começar tudo de novo. Né? Então, com a ajuda das inteligências superiores e dos ETs, o planeta foi limpo mais rapidamente. Se fosse naturalmente deixar, iria demorar muito. Nós precisávamos limpar o planeta de várias coisas. Primeiro da poeira levantada pelos vulcões e depois pela radioatividade das armas que foram utilizadas. Então os ETs trabalharam nisso e em poucos anos o planeta não tinha sinais de radiação forte da atividade. Tá? Então aí a gente vai inaugurar agora a Era da Luz da Atlântida. Na Era da Luz tudo é diferente. Não tem mais a lei do karma. Os espíritos vão encarnar em corpos videntes, que serão acordados, corpos modificados pelo plano superior, e espíritos de mais nobre índole estariam encarnando neste período. Todos aqueles espíritos kármicos muito densos, necessariamente foram transmigrados para o chupão da Era Atlântida. Chupão tem até hoje, tem até naquela época. Então eles foram transmigrados para esses locais. E aí começa a Era da Luz. A Era da Luz, necessariamente, é uma interação entre humanos e extraterrestres. Então nós já tínhamos uma tecnologia Atlante preservada nas bases de preservação. Nós já tínhamos. Tá? Inclusive tinha banco genético, muito material, plantas e tudo mais, que foram repovoar o planeta após a grande destruição em massa. Porque houve uma destruição em massa. Então, muitos animais, muitas plantas foram preservadas nas bases de preservação. E aí eles foram implantados novamente por uma ciência muito mais avançada. Com a ajuda dos ETs, rapidamente esse planeta se tornou um paraíso. E é claro que agora esses humanos que estão aqui vão construir cidades. Só que, como não tinha bilhões de habitantes mais, a Terra foi expurgada, as comunidades na Era da Luz, elas eram comunidades muito mais parecidas com comunidades agrícolas, pequenas cidades, pequenos vilarejos, montados com uma tecnologia muito naturalista, é uma mistura de naturalismo com alta tecnologia. Então as pessoas vivendo em casas de pedra, mas ao mesmo tempo com alta tecnologia, não só tecnologia física, como tecnologia espiritual, saía-se do corpo, tal. Os ETs ajudavam a transporte de pedra, aquelas tecnologias, tá? Então tudo isso aconteceu. Então aí realmente
Nós temos construções sem a ajuda dos ETs. E depois, é como nós. Vamos supor que agora a gente vai entrar na era da luz e nós vamos ter um contato direto com os ETs. Então, ciências e tecnologias, depois de uns 100, 200 anos, eles vão transferir. Não vai transferir agora, porque agora vai cair na mão desses bunda mole aí, não vai funcionar. Então a gente precisa deixar essa turma morrer, começar a reencarnar pessoas novas, que estão sob novas leis, mais acordado, essas pessoas vão dirigir o planeta. Pessoas acordadas vão dirigir o planeta. Não serão mais pessoas adormecidas que irão dirigir esse planeta, jogo de ego. O planeta vai estar na mão agora de pessoas acordadas, ligadas com os ETs, ligadas com o plano superior. A lei da reencarnação e a lei da memória, a vida após a morte é lei natural agora.